Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do John List, que foi um homem que matou toda a sua família e conseguiu escapar disso. Quem viu o último vídeo sabe que eu falei sobre uma família que foi assassinada perto da casa dos Brothers, que é da série Bem-vindos à Vizinhança. Só que eu não entrei muito no caso, não me aprofundei muito, porque eu queria fazer um vídeo especificamente pra isso, pra contar o caso dessa família, que foi totalmente bizarro. Vamos começar conhecendo o patriarca da família. O nome dele é John List e ele nasceu 17 de setembro de 1925 no Michigan. Ele era filho único de pais germano-americanos. Eles eram extremamente religiosos, inclusive o pai dele dava aula nas escolas dominical. E a mãe dele não deixava ele sair de casa porque ela era super protetora. Ela tinha medo dele se machucar na rua, dele se desviar dos caminhos de Deus, andando com as outras crianças. E ele era obrigado a ler a Bíblia todos os dias com a sua mãe. Com tudo isso, o John, ele cresceu um menino muito frustrado, com raiva do pai, da mãe e da igreja. Assim que pôde, ele saiu de casa. Assim que ele se formou no ensino médio, ele queria se livrar dos pais dele, então ele se alistou nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Inclusive, ele participou da Segunda Guerra Mundial como técnico de laboratório e quando foi em 1944, o pai do John, que também se chamava John, ele morreu. Quando John recebeu a dispensa do exército, ele se matriculou numa faculdade de administração de empresas e ele se especializou em contabilidade. Só que em 1950 a Guerra da Coreia estava no seu auge e o John foi chamado de volta às Forças Armadas, de volta ativa. E lá ele conheceu uma recém-viúva de um oficial da infantaria que se chamava Ellen Taylor e ela também tinha uma filha chamada Brenda Taylor. E ele se apaixonou loucamente pela Ellen e os dois se casaram. O exército percebeu o talento do John com contabilidade, com números, e resolveu contratar ele permanentemente para parte das finanças das Forças Armadas. E assim ele se mudou para a Califórnia com a esposa e com a enteada. Compraram uma casa e aí eles tiveram mais filhos depois disso. A mãe do John, Alma List, ela morava na casa junto com a família. E ela e a Ellen, elas se odiavam muito. Elas não conseguiam nem se olhar, que elas já brigavam. Porque a Alma, que era a mãe do John, dizia que a Ellen era muito interesseira. E a Ellen dizia que a sogra perseguia ela sem motivo nenhum. E as duas viviam se matando. Elas não podiam se encontrar pela casa que elas já brigavam. Quando foi em 1965, o John conseguiu um emprego muito bom em um grande banco. E aí ele foi pressionado pela esposa dele a comprar uma casa maior, já que eles já tinham 3 filhos, fora eles e a mãe do John. Então a casa não tinha mais espaço para esse tanto de gente. E é aí que a nossa história começa a se conectar com a história do vídeo anterior, sobre a família Brothers. Eles resolveram se mudar para o subúrbio de Nova Jersey, que era nada mais, nada menos do que o mesmo bairro dos Brothers. Claro que foi em épocas diferentes. Isso aconteceu bem antes da família Brothers, mas era ali no mesmo bairro, era bem perto, inclusive. Ali só tinham casas imensas, caríssimas, e não era qualquer tipo de pessoa que poderia morar naquele bairro, porque tudo era muito caro. E o John, ele começou a ter vários problemas com isso. Por quê? Ele comprou uma casa de 18 cômodos. Era uma casa exageradamente grande. Só que aí o John, ele acabou sendo demitido e ele não tinha mais condições de manter aquele padrão de vida tão alto, muito menos condições de pagar as parcelas daquela casa. Só que ele se sentia extremamente envergonhado de falar para a família dele que ele tinha sido demitido. Então ele simplesmente saía de manhã fingindo que ia pro trabalho, ficava rodando ali pelo bairro. Na hora que deveria ser a hora dele voltar para casa, ele voltava como se tivesse ido pro serviço, para ninguém desconfiar que ele tinha perdido o emprego. O John, ele já era meio perturbado, como eu disse pra vocês, pela criação dele, que foi muito reprimida e muito religiosa. E aí ele tinha que ver as brigas diárias da mãe dele com a esposa, as crianças, as dívidas, o emprego que ele não tinha mais, só que ele não contava pra ninguém a respeito disso. E aí o John surtou totalmente. E aí quando foi em 9 de novembro de 1971, era um dia normal, o John ligou pra escola e pediu pra liberarem seus filhos mais cedo. A Ellen e a Alma, que era a esposa e a mãe do John, elas estavam em casa. O John foi até o porão, pegou 2 pistolas, subiu as escadas devagar pra que ninguém escutasse, deu um tiro na cabeça da sua esposa, e aí a sua mãe ouviu o tiro, ele foi até ela pra matar, e ela não podia fazer nada. Ela era uma idosa de 84 anos, ela não conseguia correr,
e ela só conseguiu implorar pela vida, mas o John a matou do mesmo jeito. E aí ele ficou esperando os filhos chegarem da escola. Depois de matar a mãe e a esposa, o John trocou de roupa, se limpou. Enquanto esperava, ele já tava limpo, já tava arrumado. Ele ficou entediado e resolveu lavar a louça e arrumar a casa enquanto os filhos não chegavam. E aí ele sentou na mesa, normal, vou lavar a louça, vou limpar a casa e vou esperar os meus filhos chegarem pra matar eles. Os primeiros a chegar foram a Patrícia e o Frederick. O John, ele repetiu o que tinha feito com a mulher, com a esposa, ele atirou na cabeça dos dois filhos. Ele esperou o outro filho chegar da escola, que era o John Jr., que na verdade devia ser John Jr., porque o John pai era na verdade John filho, porque o pai dele era John, e aí ele era John, e aí o filho dele era John, então tinha que ser John Jr. Enfim, ele esperou o John Jr. chegar da escola, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O clima tava esquisito, e o pai dele tava muito estranho. E aí ele percebeu que quando o pai dele tava sentado na mesa, ele tava apontando uma arma em direção a ele, e os dois começaram a lutar, porque o John Jr. reagiu, e aí o John pai acabou dando 10 tiros no filho. E isso foi tão chocante pra ele, porque não era o que ele pretendia dar só um tiro no crânio, igual ele fez com os outros. Depois de matar o filho, ele sentou pra escrever uma carta pro pastor dele, dizendo que Deus o perdoaria, porque ele tinha acabado de salvar toda a família dele da pobreza, e que ele encontraria todos eles no céu. O John, ele arrumou as malas, pegou todo o dinheiro que ele tinha e desapareceu no planeta. Só depois de um mês, as pessoas notaram a falta da família List, porque como a família toda tinha morrido, não tinha quem sentisse falta deles, além da escola e dos amigos, que eram bem poucos. Também o cheiro que exalava da casa, que eram de 5 corpos em decomposição. A polícia começou uma investigação, só que nada foi encontrado. O paradeiro do John era totalmente desconhecido. Ele tinha sumido no mundo. Tem um programa nos Estados Unidos que é dos americanos mais procurados do país, que são pessoas que cometeram crime e estão foragidas de vários casos. E nesse dia, o programa passou falando do caso dos List. E aí, eles fizeram um esboço de como estaria o John List depois de 18 anos, pra quem tivesse visto alguém parecido, pra quem conhecesse ele, pra ligar no Disque Denúncia, porque a polícia iria atrás pra investigar se era o John List. O programa recebeu várias ligações denunciando um homem chamado Robert Clark, que as pessoas acharam bem parecidos com o esboço feito do John List depois de 18 anos, e começaram a ligar loucamente, e a polícia foi atrás para ver do que se tratava. A princípio não tinha motivos para desconfiar do Robert, mesmo ele parecendo muito com o esboço do John List, porque o Robert, ele era um homem tranquilo, ele era casado, e ele era um homem que ia sempre à igreja e cumpria todos os princípios da Bíblia. Então as pessoas acharam bem estranho, mas mesmo assim elas denunciaram porque parecia com John List. A polícia levou o Robert Clark para interrogatório, e depois de vários dias de interrogatório, ele resolveu confessar que ele era o John List. E quando eles perguntaram o porquê dele também ter matado a mãe, ele disse que quando o pai dele morreu, ele prometeu a ele que iria cuidar da mãe. E era isso que ele estava fazendo, porque ele não poderia deixar a mãe passar fome. Então ele preferiu matar a mãe para que ela não vivesse daquela forma. Esse é um dos casos mais bizarros que eu já vi. Imagina você achar um assassino depois de 18 anos, vivendo uma vida nova, com uma nova identidade. É bizarro pensar isso e também muito assustador, porque imagina você é vizinho de um serial killer que parece ser um homem de família, que na verdade matou toda a sua família e fugiu. Como eu disse no outro vídeo, as pessoas ali daquele bairro de Nova Jersey, eles resolveram ignorar o crime para que as casas não passassem a valer menos e o bairro não fosse visto como inseguro e não viessem morar pessoas com menos condições financeiras no bairro, porque eles acreditavam que isso traria criminalidade. Então as pessoas que compravam as casas ali não faziam ideia do que tinha acontecido. Hoje nos Estados Unidos é obrigatório você falar, quando você vai vender uma casa, se aconteceu algum tipo de crime, o corretor é obrigado a te falar isso antes de fechar negócio. Mesmo a casa passando a valer menos, isso é obrigação deles. Vocês já ouviram falar dessa história da família List? E achar um assassino depois de 18 anos, como se nada tivesse acontecido, vivendo a vida dele e indo pra igreja, porque ele era visto como um homem muito religioso pela comunidade. E um programa de TV de mais procurados da América foi que revelou aquele homem, assim como o programa já ajudou vários outros casos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram
e a gente se vê num próximo vídeo.